Vani, para grandes produtores, né, demais produtores, o banco só aceita garantias de bens, não aceita garantias pessoais? Vani, como que chama? Hoje na aula eu vou falar sobre um tema, né, que é muito peculiar aos profissionais de agrárias, que chama-se recurso líquido, tá bom, Vani? O que é esse recurso líquido, Vani? Recurso líquido é tudo, tá, que a gente vai colocar nesse cadastro de hoje, nesse cadastro desse produtor, tudo que ele tem de bens e patrimônios comprovados, tá bom, Vani? Então, o que são bens comprovados, pessoal? Imóveis urbanos, imóveis rurais, tá? Veículos, máquinas e equipamentos, tá? Animais, aeronaves, barcos, tudo que ele tenha de patrimônio e que seja comprovado, tá? Que seja dele, que esteja em nome do produtor, tá? E que não tenha alienação, tá? Que ele não seja financiado, que ele não tenha, né, gravame sobre esses bens. Tem que ser dele, tá? Não deve dever nada disso e tem que ser bem comprovado, tá bom? E aí, né, a gente vai nesse cadastro levantar, né, tudo que ele tem de bens e patrimônios. Isso será de fato, né, o patrimônio que ele tem. Então vamos imaginar, tá, que a Nájila, né, tenha 1 milhão de bens e patrimônios comprovados, tá? Em imóvel urbano, imóvel rural e um veículo, tá? E um trator, 1 milhão de reais. E a Nájila, né, já pegou 200 mil reais em uma operação de crédito, tá? E avalizou eu, Zanata, em mais 200 mil reais, ou seja, ela tem 1 milhão de patrimônio comprovado, porém ela já pegou 200 mil em crédito rural e me avalizou em mais 200 mil, tá? Então o tema, o título, né, que a gente chama de recurso líquido, o que é isso? É 1 milhão que ela tem de patrimônio menos os 400 mil que ela tem, né, de comprometimento dela e que ela comprometeu esse patrimônio para um terceiro. Por quê, pessoal? A garantia em uma operação de crédito rural é justamente isso. O banco, tá, ao pé da letra, a palavra garantia é garantir, né, o pagamento, né, a honra ali desse comprometimento que o produtor assume, tá? Então o banco entende, se a pessoa não pagar, ele vai vender tudo que ele tem para vir honrar o compromisso que ele tem comigo, tá? Então é justamente por isso, Vani, que normalmente operações grandes, tá, é mais fácil a gente usar uma garantia real, tá? Porque normalmente, imagina aí uma operação de 5 milhões de reais, Vani, cara, achar alguém, né, que tenha 5 milhões de recurso líquido disponível, né, o que ele tem de bens e patrimônios, menos o que ele tem de cobrigação e de responsabilidade dele, é muito grande, tá? Então opta, né, por grandes operações a gente usar garantias reais, né, que é a hipoteca ou a alienação fiduciária de uma casa urbana, de um imóvel rural, de um veículo, tá? Mas é possível usar, se ele tiver, né, esse avalista que tem esse recurso líquido positivo, tá? O recurso líquido, claro, pode ser positivo e negativo, então sempre a gente vai, né, nesse processo aí de concessão de crédito rural, buscar que o avalista tenha, né, recurso líquido positivo, ou seja, ele tem que ter patrimônio comprovado que esteja no nome dele, que ele não, né, deve nada disso, menos o que ele tem de dívida e ele é avalista de um terceiro. Então pega o que ele tem de patrimônio menos o que ele tem de comprometimento, né? E esse saldo, né, que nesse exemplo que eu dei para você, sobraria 600 mil reais. Então esse produtor poderia, né, avalizar uma operação de crédito de 600 mil reais, até 600 mil reais, tá bom? Pode ser fracionado isso, Zanata, né? Uma operação de 400 mil e depois uma operação de 200 mil reais? Pode, tá? Só não pode ser de 650 mil reais, o teto, né, é 600 mil reais, tá? Então, todos esses detalhes, né, de como que funciona isso na prática, né, qual que é o objetivo do cadastro, tá? Que a gente vai usar, né, nessa aula de hoje, tá? Que, de fato, a gente vai partir para uma prática, né? Um conteúdo prático nesse processo de concessão de crédito rural. Pedro, alguém pode ceder um imóvel para um terceiro dar em garantia? Pode, Pedro, sem problema nenhum, tá? É possível fornecer garantias de terceiro, sim, em operação de crédito rural, tá bom? Normalmente, Pedro, quando é fornecido um bem, né, de terceiro em garantias nas operações de crédito rural, né, esse dono desse bem, né, esse terceiro, ele assina, tá bom? No contrato junto com o produtor rural, tá? E alguns bancos exigem que ele faça uma carta de anuência, tá bom? Então, além da carta de anuência que alguns bancos podem pedir do produtor, né, onde ele anue que pode ser dado esse imóvel
como garantia nessa operação de crédito rural, ele também vai assinar nessa cédula, né? O que é cédula, pessoal? Cédula é um contrato, tá? Então é um contrato de abertura de crédito, que é o contrato de fato, né, que o produtor, o banco, né, faz com esse produtor rural, tá? Então aqui vem, né, descrito todas as cláusulas, né, resolutivas desse contrato. Detalhe, né, Ô Pedro, deixa eu explicar, né, um detalhe como que funciona isso também, tá? Pessoal, né, então nosso papel como projetista agropecuário é de fato, né, fazer lá a operação de crédito, né, o projeto técnico e remeter à instituição financeira. E aí o banco, né, vai gerar, né, fizemos o cadastro, né, rodou o limite de custeio de investimento e aí a gente manda o projeto para o banco, tá? Em alguns bancos de forma digital, outros bancos em papel ainda, tá? Então em papelzinho, né? Papel, planilhas de Excel. Aqui nesse caso aqui eu divido em saquinhos, né? Nesse caso aqui são grupos, tá? Então são operações de Pronaf. E aí nesse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas nesse grupo aqui. Então ontem eu falei que o grupo mínimo são um grupo de 3 pessoas. Por quê? O banco ele não aceita cruzar aval, né? Eu assino para o Paulo e a Paula assina para mim. Não é possível, tá? É um mecanismo de defesa do banco, tá? Então tem que ser no mínimo 3 pessoas. Então eu assino para o Paulo, o Paulo assina para a Joyce e a Joyce, né, vai assinar para mim, tá bom? Então tem que ser no mínimo 3. E aí, meu amigo, o céu é o limite, tá? 4, 5, 6, então faz o trenzinho, né? Mas nunca um vai cruzar, né, esse aval aí, tá? Então quando envolve, pessoal, né, que a gente fez a operação de crédito rural para esse produtor, né, e remete à instituição financeira, né, e o banco aprova, né, o custeio ou o investimento desse produtor. Pessoal, quando é usado, né, na garantia dessa operação, né, a garantia pessoal, o avalista, tá? O banco normalmente ele só vai exigir um reconhecimento de firma, tá? Do produtor rural que está pegando o crédito, tá bom? E mais a assinatura do avalista e do esposo e da esposa desse avalista, tá bom? Agora, quando for um bem, né, dado em garantia, que é um bem, né, uma garantia real, é um bem existente, aí sim o banco ele pode exigir, né, o registro, tá, dessa cédula, desse título, né, desse contrato no cartório de registros de imóveis, tá bom? Então é muito interessante, pessoal, que sempre, tá, quando for garantia pessoal, tá, o banco normalmente ele vai exigir um reconhecimento de firma, tá, do produtor rural, né, e do avalista e da esposa do avalista, tá? E quando envolver, né, uma garantia real, tá? Ou seja, eu dei lá a minha propriedade como garantia, eu dei o trator, né, ou dei penhor de vacas, né, como garantia, aí sim o banco vai exigir, né, que esse contrato, que essa cédula, né, ela seja registrado no cartório de registros de imóveis, tá? Então esse registro, né, ele tem um custo maior, tá bom? Então normalmente, tá, pessoal, em média 1% do título, né, 1% do contrato, tá, é o que ele vai gastar para registrar esse contrato. Então, exemplo do Pronaf, né, o produtor está pegando R$200 mil de investimento, tá? Normalmente ele vai gastar ali para registrar esse título, né, que é esse contrato aqui, 1% do valor. Então gastaria ali R$2 mil aproximadamente, tá? E nesse título, pessoal, vem todas as condições desse financiamento, tá? Então tudo que a gente fez no projeto, prazo, né, juro, a carência, né, o que está sendo financiado vai constar de fato nesse contrato, tá? Então isso aqui que é, né, o documento legal, né? Então leva-se a registro ou reconhece firma da assinatura quando envolver uma garantia pessoal, né? E aí quando for custeio, né, a gente manda isso aqui para o banco, né? Só o contrato de abertura de crédito e o banco coloca à disposição, né, do produtor rural o dinheiro, o valor tá em dinheiro, tá? Agora, quando envolve a compra, tá, de bens, né, de um trator, de uma plantadeira, de uma colheitadeira, né, então essa concessionária, né, de posse desse documento registrado, o banco, né, faz uma autorização de faturamento e envia, né, para essa concessionária, né, emitir a nota fiscal, tá? Então o banco, nas operações de investimento, né, que são os bens duráveis, eles só pagam em cima da nota fiscal, tá bom? Então registrou a cédula, né, a gente entrega a cédula no banco, o gerente, né, faz uma autorização de faturamento para a concessionária que está vendendo essa máquina, esse equipamento, tá bom? E aí a concessionária, né, ou a revenda manda, né, para o banco a nota fiscal e aí o banco paga na conta da concessionária, tá, esses valores lá da operação de crédito rural, tá bom? Então é isso que acontece nesse processo de concessão de crédito.
Mas que para isso de fato aconteça, tudo parte do cadastro do produtor rural, tá? Detalhe, pessoal, o banco, tá? Ele não analisa só o que esse produtor tem de bens e patrimônios, tá? Existem muitos casos, tá? A maioria dos casos, né? Que o banco, né? Patrimônio, né? O que ele tem, né? Mas dívida a gente não paga com patrimônio, tá bom? Dívidas você paga com receitas, né? E o que gera receita? Né, a capacidade que esse empreendimento está sendo financiado de gerar, né, receitas, tá? Então o banco vai de fato olhar, né? Claro que o patrimônio pesa na composição da formulação desse limite de crédito para esse produtor, mas vai olhar a receita que essa atividade que ele desenvolve gera, tá bom? Então, de posse dessas duas informações que o banco vai definir, né, quanto que esse produtor rural pode acessar através de custeio e através de investimentos, tá?